Fala, meus queridos, e aí? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim, eu estou, com saudades, claro. A aula de hoje é sobre correção. Nós vamos fazer um aulão agora de correção de todas as atividades que nós fizemos no mês de maio, né? Entre o período de 4 a 22 de maio, certo? Então eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, né? Com as anotações. Pegue lápis, caneta, borracha para vocês corrigirem o que tiver aqui, corrigir. Recomendo vocês pegarem aquele gabarito que nós mandamos para vocês, que tem a versão mais explicadinha do texto, né? Para vocês compararem. Ali vai estar mais extenso, que é para poder explorar bem a resposta, tá? Aqui vai ser, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, ou explicar com outras palavras, com uma animação, com uma imagem, enfim, para poder ir diversificar a resposta, para poder ajudar vocês, certo? E guardem esses vídeos e essas anotações, porque vocês vão precisar para revisar para a prova, viu? Não esqueçam disso, certo? Olha os passarinhos aqui, para vocês matarem a saudade. Então é isso. Então, pegue o material aí e nós vamos para as correções. Vamos lá. Abram aí na atividade do dia 7 de maio, que foi referente a vitaminas. Olha só o que diz a questão número 1. Em comerciais de certos produtos alimentícios, é comum aparecer a seguinte ideia: vitamina é energia. Você concorda? Sim ou não? E por quê? Olha, eu já escutei muito isso, que você precisa comer vitamina para você crescer forte, ter energia para você fazer não sei o que e tal. Só que a ideia é o seguinte: vitamina é fonte de energia? Não. As moléculas orgânicas que são fontes de energia são carboidratos e lipídios, beleza? Lipídio a gente armazena para utilizar depois como energia e carboidrato a gente usa ali na hora que está sendo degradado. Depois ele pode ser convertido em lipídio para você utilizar como fonte energética. Vitamina, eles são moléculas orgânicas, mas eles não são fontes de energia. Eles são substâncias catalisadoras. O que são catalisadores? São aquelas substâncias que vão acelerar reações químicas com um gasto menor de energia, né? Então, eles vão auxiliar nas reações químicas, certo? Daí, como que eles vão funcionar, né? Como catalisadores? Eles vão se ligar às enzimas como cofatores, certo? Aí eles vão ajudar em algumas reações químicas importantes para os processos fisiológicos da célula e também vão influenciar na absorção de certos nutrientes. Perdão. Então é isso. A energia não fornece energia, mas ela consegue ajudar a acelerar as reações químicas, tá? Exercício número 2. Qual a importância do consumo de vitaminas? E aí, por que é importante? Vamos ver aqui? Elas vão auxiliar no metabolismo celular ao favorecerem reações químicas que permitem a absorção dos nutrientes. Então, é o que nós comentamos no exercício anterior. Auxiliam na transformação de energia, também está relacionado, né, com aquele assunto. Algumas elas são antioxidantes. Gente, o que são antioxidantes? É que vão impedir que haja a oxidação de algumas moléculas, fazendo que a célula ela perca a sua função ou ela morra, né? Então, os antioxidantes eles evitam a oxidação da célula e melhoram o nosso sistema imunológico, porque eles acabam auxiliando, né, na absorção de alguns nutrientes essenciais para o nosso corpo. Número 3. Defina vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, citando exemplos de cada uma delas. Lipossolúveis. Lipo vem de lipídio, gordura. Então, são aquelas que são solúveis em gordura. E, por conta disso, elas podem ser armazenadas no nosso corpo. Quais são essas vitaminas? A, D, E e K. Beleza?
E as hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. Hidro significa água. Quais são essas vitaminas? As do complexo B e a vitamina C. Né? E uma observação interessante aqui é que elas não podem ser armazenadas no corpo, tá? Porque senão pode causar uma hipervitaminose. Então, elas são absorvidas e excretadas rapidamente. Então, as que são armazenadas são as lipossolúveis. Número 4. Cite 4 exemplos de vitaminas, suas principais fontes e os principais sintomas ou doenças decorrentes de sua falta no organismo humano. Então, nessa questão aqui, você poderia utilizar qualquer vitamina citada lá no texto, né, naquela tabelinha que eu apresentei para vocês. Fica ao critério de vocês. A ideia era que vocês focassem em alguma, né, para vocês aprenderem mais sobre ela, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, a vitamina A, ela é encontrada em fígado de aves, de animais, na cenoura, né? Quais são os problemas de saúde ligados à falta dela? Problemas de visão, secura da pele, diminuição de glóbulos vermelhos, formação de cálculos renais, e suas funções no organismo. Assim, aqui não está pedindo, né, que no enunciado, mas uma coisa está muito ligada com a outra, né? Por exemplo, combate radicais livres, então ele vai funcionar como um antioxidante, tá? Formação dos ossos, pele, funções da retina lá no nosso olho. Então, uma coisa aqui está ligada com a outra. Eu não vou ler as demais não, porque aí vocês têm acesso à tabela completa que eu deixei aí para vocês. Não precisam colocar a tabela inteira, vocês podem ver que eu excluí uma coluna lá, tá bom? Número 5. Em que situações é necessária a suplementação de vitaminas no ser humano? Essa questão aqui é muito interessante da gente trabalhar. Quando que a gente vai então fazer essa suplementação? Quando o nosso corpo está com alguma deficiência devido a má alimentação ou por não apresentar uma alimentação balanceada. Por isso que a gente deve diversificar bastante tudo aquilo que a gente come. Eu não sei se vocês sabem, mas dizem não, né? É fato que as vitaminas elas estão associadas com alguma cor, elas expressam alguma cor no alimento. Então, quando vocês escutam que é para vocês deixar o prato de vocês o mais colorido possível, é porque cada cor representa uma vitamina, certo? Então, ao invés de você suplementar, coma bem, né? O tanto que é bom a gente comer. A gente sabe que em algumas situações é difícil a gente ter tudo em casa, né? Mas é interessante ali você ficar diversificando toda semana, tá bom? Quando a pessoa apresenta problemas na absorção de vitaminas, então já é uma coisa fisiológica. Quando possui uma dieta restritiva, às vezes a pessoa está com algum problema de saúde, alguma intolerância ou alguma alergia, então acaba tendo uma dieta mais restritiva. Aí ela precisa então fazer essa suplementação. No caso dos veganos, né? A gente sabe que B12 ela só tem em fonte animal. Como veganos, que são aqueles que não comem nada de origem animal, não vão comer esses tipos de alimentos, então eles precisam fazer essa reposição de B12, tá? No caso das mulheres grávidas, elas fazem a reposição de ácido fólico, que é o que ajuda ali a permanência da placenta lá no endométrio, certo? E aqueles que malham, e aí? Não sei se vocês se perguntaram sobre isso, mas quem costuma malhar, eles acabam tendo que se alimentar muito mais, né, do que normalmente no dia a dia ele se alimentaria. E quem malha costuma ter algumas dietas restritivas, né, mais rica em proteína e pobre em carboidrato, acabam diminuindo gordura também, que apesar de que para quem malha é muito bom, é mais interessante gordura do que
carboidrato, para vocês terem uma ideia, mas não gordura de fritura, hein? É dos alimentos mesmo, tipo castanhas, que são ricos em gorduras, por exemplo, né? As pessoas que malham, às vezes elas precisam porque ela tem um gasto energético gigante, né? E depende do foco dela também. Se ela precisa ganhar bastante massa, se ela tem uma atividade muito intensa, então ela precisa repor as vitaminas para ela poder reequilibrar toda a fisiologia ali do seu corpo, ok? Agora sobre ácidos nucleicos também do dia 7. Número 1. Cite quais são os dois tipos de ácido nucleico e qual a importância deles para os seres vivos. Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos. DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá? Temos esses dois aí. Qual que é a importância dele para nós? Esses ácidos, eles codificam e traduzem as informações genéticas que vão determinar a síntese das proteínas encontradas no nosso corpo. Então, a produção de todas as proteínas do nosso corpo é comandada pelo material genético, pelos ácidos nucleicos, ou DNA ou RNA, tá? Dependendo ali do tipo de organismo vivo. Número 2. Esquematize um nucleotídeo e escreva quais são as bases nitrogenadas que formam os dois tipos de ácidos nucleicos. Então, aqui nós temos o esquema de um nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por um fosfato, por uma pentose, que no caso nós temos dois tipos de pentose, que é a ribose e a desoxirribose. Então, olha só. A pentose ribose vai estar no RNA. A pentose desoxirribose vai estar presente no DNA. E a base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas que nós temos? Nós temos 5 tipos de bases nitrogenadas. Nós temos a citosina, guanina, adenina, timina e uracila. Só que aqui tem uma diferença no DNA e no RNA. No DNA, nós temos a citosina, guanina e adenina, que na verdade é comum tanto do DNA como do RNA. Citosina, guanina, adenina. E qual que é a diferença dos dois, molecularmente falando, além da dupla fita e a fita simples? No DNA, nós temos a timina como base nitrogenada, e no RNA, perdão, nós temos a uracila. Ok? Então, essa é a diferença dos dois. Vamos agora para a atividade do dia 14, sobre introdução à citologia. Número 1. Qual a importância do microscópio para a ciência? Gente, a importância do microscópio é que ele foi importante para visualizar organismos que são microscópicos, ou seja, aqueles que não são visualizados a olho nu, como, por exemplo, bactérias, protozoários, que causam, inclusive, doenças, né? Também foi possível descobrir as células, os fenômenos fundamentais que ocorrem na célula, né? Então, tudo isso foi possível graças à descoberta do microscópio, ok? Número 2. Quais são as premissas da teoria celular? A teoria celular ela tem 3 premissas, 3 ideias principais. Primeira, todos os seres vivos são formados por células e pelos seus produtos. Portanto, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. Então, todo ser vivo é formado por pelo menos uma célula, porque nós temos seres que são unicelulares, como as bactérias e os protozoários, e temos os organismos pluricelulares, como os animais, as plantas, alguns fungos. Fungo tem tanto unicelular quanto pluricelular. Segunda ideia, as atividades fundamentais que caracterizam a vida ocorrem dentro da célula. Portanto, as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Ou seja, todas as reações químicas, as principais funções, né, que ocorrem no nosso corpo, ocorrem dentro da célula. Tudo. Reprodução, excreção, respiração, né, no caso troca gasosa,
tudo ocorre dentro da célula. E a terceira ideia, novas células formam-se pela reprodução de outras células pré-existentes, por meio da divisão celular. Então, para uma célula surgir, ela precisa de uma outra célula pré-existente. E ela vai se reproduzir pela divisão celular, né? Que tem aí a bipartição, no caso dos... como fala? Da reprodução assexuada, temos a mitose, né, nas células que são na reprodução sexuada. Então, para uma célula existir, ela deve vir de uma outra célula pré-existente. Número 3. Cite e comente sobre as principais técnicas de preparação de materiais biológicos para observação microscópica. Esses aqui eu peguei do slide que eu passei para vocês, tá? Nós temos lá observação vital. O que é observação vital? É você visualizar algum material biológico vivo. A gente faz muito isso com células vegetais. Como que a gente faz? A gente pega ali, faz um corte histológico bem fininho daquele material biológico, coloca ali em cima de uma lâmina, coloca uma gota d'água e cobre com uma lamínula, né? Então, isso aqui é uma observação vital, e aí você vai lá colocar a lâmina no microscópio, ok? Fixação e coloração. Ele é utilizado para observar estruturas minúsculas das células, e para isso deve-se matar a célula e mergulhá-la em corantes específicos. Então, você vai fixar a célula utilizando algum corante para você destacar algumas coisas, ok? Por exemplo, eu não sei exatamente do que se trata essas células aqui, mas percebam que elas estão com colorações diferentes. Ou seja, elas são tipos de células diferentes, tá? Então é para poder especificar isso daí. Esfregaço. O esfregaço ele é uma técnica utilizada para tecidos em que as células são fracamente unidas ou espalhadas, como as células do tecido conjuntivo. Por exemplo, o esfregaço de sangue, né? Que é quando você vai lá, pinga uma gotinha de sangue, você encosta a lamínula na lâmina e arrasta a gota para ficar com essa aparência aqui. Se você colocar uma lâmina dessa aqui no microscópio, as células estarão todas tumultuadas uma em cima da outra, então você não vai conseguir enxergar. Então, esse aqui é um esfregaço perfeito, ideal para você visualizar as células sanguíneas. Faremos isso em aula prática, assim que nós conseguirmos voltar. Beleza? Vamos falar sobre esmagamento. Esmagamento é quando coloca-se o material sobre a lâmina e cobre com uma lamina pressionando com o dedo. A gente faz isso com partes moles de animais e vegetais. Nesse exemplo aqui, eu peguei a ponta de células de raiz de cebola, que são ótimas para visualizar divisão celular. Vocês verão isso mais para frente. Então, você vai lá, coloca um corante, a gotinha de água, coloca a lamínula e dá uma pressionada para você esmagar aquela porção de célula, para você espalhar mais elas e conseguir enxergar a cada unidade da célula. Tá? E inclusão e corte com micrótomo. O que é isso? Você mergulha algum material qualquer ali em parafina para você enrijecer e depois você faz um corte de várias lâminas bem fininhas com esse aparelho que é o micrótomo para você visualizar um corte histológico ali. A gente faz isso porque quando você vai fazer um corte com alguma outra lâmina externa, você acaba destruindo as células, né? E com essa técnica a gente consegue manter a sua estrutura original, a sua conformidade morfológica, sabe? Então a gente utiliza para isso. Quais são as principais diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas? Olha só, nós temos aqui uma célula procariótica. Como que eu sei? Ela não tem organelas no seu citoplasma. O que você vai encontrar de organelas são os ribossomos, que são esses pontinhos aqui. Lembrando que as funções dos ribossomos são de síntese de proteínas. Então é isso que ele tem
e o material genético, né, os seus cromossomos, que são dispersos pelo citoplasma. O seu material genético ele não é delimitado por uma membrana, né? Então não tem estruturas membranosas no meio da célula. Ele tem sim uma região que ele vai estar mais concentrado, mas ele não é delimitado não. Ele pode estar separado por uma parede celular além da membrana plasmática. Então, ela é uma estrutura bem simples. E uma célula eucariótica, como é o que acontece com essa célula animal aqui? Isso aqui é uma célula eucariótica de uma bactéria, tá? De uma bactéria flagelada. Essa célula animal aqui, a gente sabe que ela é eucariótica pela quantidade de organelas, de estruturas membranosas, de canais, de vesículas, que são bolsas, né, membranosas contendo alguma coisa. E aqui nós temos um núcleo delimitado por uma membrana que a gente chama de carioteca. Então essa membrana ela vai delimitar o núcleo e aqui dentro está o nosso material genético, né, os nossos cromossomos. Então essas são as principais diferenças entre uma célula procariótica de uma eucariótica. Atividade do dia 21 sobre membrana celular, que é a primeira estrutura aí que nós vamos estudar sobre a célula. Faça um desenho esquematizando a estrutura da membrana plasmática. Evidencie os fosfolipídios, as glicoproteínas, glicolipídios, colesterol, proteína periférica e proteína integral. Gente, esse desenho foi eu que fiz. Eu desenhei aqui no meu caderninho, que eu sempre ando com ele. Desenhei, pintei e só adicionei aqui no computador as setinhas com os nomes, né, para ficar mais bonitinho. Então, assim, eu preferi desenhar a minha versão para vocês entenderem que é simples o desenho, não é difícil não. O que vocês vão desenhar? Cada unidade do fosfolipídio, beleza. Temos o colesterol, que vai dar rigidez aqui para a membrana. Aqui nós temos uma proteína integral, que é aquela que vai ultrapassar a dupla camada lipídica, né? Lembra que a membrana ela é uma dupla camada de fosfolipídios, né? Aqui nós temos a porção, que a gente chama de cabeça, que é a hidrofílica, e a parte interna, que é a cauda, que a gente chama de hidrofóbica, né? Então, a membrana integral ela ultrapassa. Nós temos as proteínas periféricas, que elas estão presentes em apenas uma camada da membrana, entre aqui os fosfolipídios. Glicolipídios são carboidratos ligados a lipídios. Então, glicolipídio seria isso tudo aqui. Seria esse carboidrato ligado a um lipídio, a um fosfolipídio no caso. E uma glicoproteína é tudo isso daqui, que é esse grupo de carboidrato ligado, que é um glicosídeo, ligado com uma proteína. Então, a gente chama de glicoproteína. Beleza? É isso. Bem simples, tá? Número 2. Explique as funções da membrana plasmática. O que significa dizer que ela tem permeabilidade seletiva? Então, vamos entender aqui, então, as funções da membrana plasmática. Primeiro, ela vai definir os limites da célula. Então, ela delimitar tudo que tem na célula, né? Do restante ali de onde ela estiver. Garantir proteção das estruturas da célula. Então, ela vai proteger todas as organelas. Lembrando que cada organela interna, ela vai realizar alguma função específica da célula. Então, ela vai proteger. Contra o quê? Contra agentes externos como vírus, bactérias, protozoários que podem atacar as nossas células, então elas acabam protegendo. Então, protege de substâncias tóxicas também. Okay? Permitir que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas. A gente sabe que há uma diferença de concentração entre o meio interno e o meio externo. Então, ela consegue permitir essa diferença de concentração. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula, em virtude da capacidade de selecionar essas substâncias
dizemos que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. Então, permeabilidade seletiva é porque ela consegue selecionar tudo que entra e tudo que sai da célula. E consegue captar sinais externos. Aquelas estruturas de glicolipídios e glicoproteínas, elas servem para poder captar os sinais externos, para se ligar com outras substâncias externas. Então, ela consegue captar esses sinais aí, de fora da célula. Número 3. Que problemas haveriam se a membrana plasmática de uma célula fosse totalmente permeável? Gente, eu vou ler aqui, olha só. Sem essa seleção, qualquer tipo de organismo, como vírus e bactérias, ou substância, como alguma substância tóxica, poderia entrar na célula, podendo provocar reações tóxicas, lise da célula, que a gente chama de plasmólise, né? A quebra da célula e, consequentemente, sua morte. Então, por isso que é muito importante a membrana plasmática. Lembra que na parte interna ocorre um monte de funções importantes para a sobrevivência da célula, né? Todas as reações químicas do nosso corpo acontecem lá dentro. Então, se não tivesse essa proteção, né? Se ela não fosse semi-permeável, digamos assim, então a nossa célula seria facilmente destruída, tá? Número 4. Explique o que é glicocálix e qual a sua função. Vocês vão encontrar a grafia glicocálix, como está aqui, ou glicocálice, com CE aqui no final. Então, as duas formas estão corretas, tá? O que é, então, glicocálix? Ele é aquele envoltório que vai estar na superfície externa da membrana plasmática e ela é formado por quem? Pelas cadeias glicídicas, que são aqueles açúcares, né, dos glicolipídios e glicoproteínas presentes na membrana, e por glicoproteínas e proteoglicanos que são produzidos pela própria célula. Então, essa camada, que ela é rica em carboidrato, né, ela vai estar relacionada com esse processo de reconhecimento celular e união entre as células também. Ela também vai garantir uma proteção mecânica e contra agressões químicas e físicas. Olha só, isso aqui é o glicocálice, que são aquelas projeções, então, do grupo de glicosídeos, né, de carboidratos, lá das glicoproteínas e glicolipídios, né? Essas aqui seriam a membrana, né? Ou então os fosfolipídios, não sei exatamente. E toda essa parte externa aqui, ó, é o glicocálice. Então ele consegue então ajudar a célula a reconhecer coisas externas a ela. Por exemplo, são essas estruturas aqui que a gente consegue identificar o tipo sanguíneo, né? Em cada tipo sanguíneo tem um glicocálice diferente lá na sua membrana plasmática das hemácias. Então, através dessas estruturas aqui que a gente consegue identificar se ele é do tipo A, do tipo AB ou do tipo O, né? E se é positivo ou negativo também. Número 5. Explique difusão simples, difusão facilitada e osmose. Dê exemplos. Então, olha só. O processo de osmose ele é um transporte de solvente contra o gradiente de concentração através da membrana semipermeável e sem gasto de energia. Ele vai acontecer com a água. Então, observe esse copo aqui, então. Lembrando que é a passagem do solvente. A água é nosso solvente universal. Então, nós temos aqui uma membrana semipermeável. Aqui, essa bolinha maior em azul é uma molécula de água e a pretinha é como se fosse... Perdão, a bolinha azul é a molécula de açúcar e a pretinha é de água. Então, o que você vai perceber aqui? Aqui não está com a concentração maior de soluto e aqui menor. Então, a água ela vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, vocês podem ver que desse lado de cá, o nível da água aumentou e de cá diminuiu. Por que desse lado aumentou?
porque aqui tinha uma maior concentração de soluto. Então, é o solvente, que é a água, vai passar aqui. Então, esse é o processo de osmose. E a difusão? A difusão é um movimento de moléculas que vão seguir o fluxo do meio mais concentrado do soluto para o menos, sem gasto de energia, tá? Ela vai ocorrer na membrana plasmática de dois tipos, a difusão simples e a facilitada. A difusão simples é porque ela não necessita de uma proteína de transporte. Então, ela vai passar aqui pelos fosfolipídios. Normalmente, são substâncias lipossolúveis. Elas só vão conseguir passar porque, lembra, essa região aqui, ó, ela é hidrofóbica. Ou seja, então, assim, por conta disso, somente as substâncias lipossolúveis vão conseguir atravessar aqui, né? Porque fosfolipídio é um tipo de gordura. E a difusão facilitada, né? Ele vai ocorrer com o auxílio de proteínas transportadoras, que são as proteínas permeases. Então, ela vai se ligar a essa substância de transporte, a essa proteína, e vai passar tranquilamente, sem gasto de energia. Número 6. O que acontece com as células animais e vegetais quando colocadas em soluções hipertônica, isotônica e hipotônica? Então, olha só. Vamos lembrar aqui que solução hipertônica é que vai ter uma grande quantidade de soluto. Hipotônica tem pouca quantidade de soluto. E isotônico vai ter uma concentração igual. Mas concentração igual ao quê? Ao interior da célula. Tá? Então, eu estou falando de concentração de soluto dentro e fora da célula. Tá? Vamos pensar aqui, então, nas células animais em soluções hipertônicas. O que vai acontecer? A célula animal ela perde água por osmose, né? Que é o que? Como a gente viu agora há pouco, que é o processo em que a passagem de água de um meio pouco concentrado para o meio mais... Perdão, é um processo que a passagem de água de um meio pouco concentrado, isso mesmo, para um meio mais concentrado. Tem isso no meio hipertônico, tá? E numa solução hipotônica, como é esse caso aqui, né? Vamos para o outro oposto. A célula animal ela vai ganhar água por osmose, fazendo com que essa célula ela sofra um rompimento, processo que a gente chama de plasmólise, tá? E na célula vegetal em solução hipertônica, que é nesse caso aqui. Então, a célula vegetal ela vai perder água por osmose, ficando mais murcha devido a esse retraimento do seu citoplasma num processo chamado também de plasmólise, tá? E numa solução hipotônica, que é nesse caso aqui, a célula vegetal ela ganha água por osmose, ficando mais túrgida, ou seja, cheia, mas não havendo o rompimento da sua parede celular, que vai o que? Auxiliar no fortalecimento da célula vegetal, certo? E as duas quando estão em soluções isotônicas, ou seja, a concentração de soluto é igual dentro e fora da célula, né? Então, quando isso acontece, a água ela flui na mesma proporção para dentro e para fora da célula. Então, a gente pode ver que o volume da célula não será alterado. Ok? Número 7. Qual a importância da bomba de sódio e potássio para a célula? A famosa bomba de sódio e potássio. Ela é importante pelo seguinte, porque ela faz a manutenção da alternância de carga elétrica nas regiões interna e externa da célula. Então, isso vai ser importante, ela vai ser importante na propagação de impulsos nervosos,
Então, um impulso nervoso, lá nas nossas células, nos nossos neurônios, esse impulso nervoso ele vai ser transmitido através dessa alternância de carga elétrica, né? Ele também, por conta disso, vai permitir a regulação osmótica, ou seja, esse teor de solvente dentro da célula. Então, isso vai auxiliar na hidratação ou não da nossa célula. E no auxílio no transporte de substâncias, como por exemplo de aminoácidos e carboidratos para o interior da célula. Tá? Só para lembrar vocês, a bomba de sódio e potássio consiste na saída de 3 íons de sódio quando conectado a uma molécula de ATP. Então, quando um ATP ele se liga a essa proteína, né, ele vai perder fosfato e ele vai conseguir ter energia então para poder sair. Então, há gasto de energia. Quando ela sai, você tem a entrada de potássio, né? Então, ele faz esse ciclo aqui. Ele utiliza a energia para sair 3 íons de sódio e entra 2 íons de potássio. Então, essa é a bomba de sódio e potássio. Beleza? E, por fim, compare fagocitose, pinocitose e exocitose. A endocitose, pessoal, é quando o transporte em quantidade é para o interior da célula. Então, endo significa para dentro. Pode ser de 2 tipos, a pinocitose e a fagocitose. No caso da fagocitose, ele vai ter a entrada de substâncias de partículas maiores, normalmente partículas mais sólidas, e elas serão rodeadas por pseudópodes, que são projeções da membrana plasmática. Então, ele projeta a membrana plasmática para poder englobar essa partícula e entrar criando essa vesícula aqui. No caso da pinocitose, é quando você tem alguma substância em solução, ou seja, vai ter uma maior quantidade de líquido, né? Então, é quando não há a necessidade dessa formação de pseudópodes. Aí ele vai entrar na célula, criando também essa vesícula aqui pinocitada, tá? E a exocitose é a saída de substâncias da célula. Então, lá dentro da célula, ele vai ter, sei lá, a célula produziu alguma proteína que vai ser utilizada pelo corpo, ou então ele vai eliminar substâncias em excesso, substâncias tóxicas vindas de alguma reação metabólica. Então, ela vai eliminar essas substâncias para fora da célula. Então, exo significa fora, então para fora. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido resolver todas as questões. E lembrando, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.